mais para São Francisco, Santa Teresa dá, Santa Teresa nem tem, mas São Francisco, você vai lá para contemplação. Ou esses monges, reclusos. Tá bom, tem um recado espiritual a dar e tem o reconhecimento que tem uma tipologia. Mas, respeitando o tipo, quais seriam esse nível de escolha, de trabalho sobre si, de tarefa, de elaboração, de ir contra as minhas tendências inatas, para ter uma outra possibilidade, um outro jeito de surfar, de lidar, de utilizar esses desafios e contrapontos como um estímulo evolutivo. Então isso também é muito interessante, porque quando a gente está falando desse livre-arbítrio, escolha, dentro da tradição é alguma coisa em quadros assim bastante definidos, do que me corresponde como gesto ralar, praticar, porque todos esses instrutores é assim, está iluminado. Não, é sempre um longo caminho de ralação, de luta contra o quê? Contra a minha mecanicidade, contra o meu jeitão. Quer dizer, na nossa prática astrológica, eu estou trabalhando aqui. É corpo astral até que chama-se, é o nível astral do ser, das constelações visíveis. Daqui eu tenho informação astrológica para trabalhar. E o astrólogo fica justamente, eu certamente na experiência dele toda, nesse jogo entre as demandas assim bem práticas, físicas, aquelas coisas imediatas, vai ou não vai dar certo, é sim ou não? Dificilmente a gente está assim, eu gostaria de trabalhar minha conduta para que a minha relação afetiva fosse a mais produtiva. Não, ninguém chega para astrólogo e para cartomante, então muito menos. Vai ou não vai dar certo? Vamos ver se é bom, se adivinha. Então tem até uma demanda que aqueles que trabalhariam nessa ponte, nesse nível intermediário do ser, que nem é o físico, também nem é esse nível que está acima das estrelas, esse nível ao qual se apela espiritualmente para a evolução humana, a astrologia e as artes mágicas normalmente estão inscritas nesse plano intermediário, nesse plano anímico, nesse ponto de encontro do corpo, do material e do espiritual. Desse que está acima dos condicionamentos e nesse nível extremamente condicionado do mundo físico. E nós vivemos nas nossas aflições nesse mundo intermediário, levados, carregados pelos impulsos, mecanicidades, pelos desejos, e também, eventualmente, bafejados, cortados por essa possibilidade de uma inspiração, de uma nuance, de um relance de percepção da minha condição de existência. Bom, tem bastante pano para manga aí, né? Quer dizer, se até para corpo eu preciso de instrutor, para aprender a correr, para andar, para todas as habilidades, cozinhar, né? Não adianta pegar um livro de receita e falar, agora vou ser bom cozinheiro. Não, você vai lá com quem sabe, as coisas mais elementares da nossa vida. A gente precisa de instrutor, de alguém que saiba mais do que eu para me ajudar. Nesse plano intermediário, talvez a gente tenha também essa percepção, na medida em que a maioria das pessoas não se sentem autossuficientes para tanto é que os astrólogos são consultados. Alguém vai lá para trocar, para debater, para ouvir, para ter informações, orientações, direção. Nesse plano espiritual, hoje em dia está numa crise, né? Segura, porque ou eu recebo direto, não preciso de instrutor, muitas vezes, não, mas esperei, eu acho que é assim. E de encontrar as afinidades nesse nível
a quem eu entrego mesmo minha disposição para ouvir. E aí, cadê livre-arbítrio aí? É interessante, né? Porque nesse nível do livre-arbítrio, assim, é dizer sim por mais alto, não é minha vontade. Eu escolho dizer sim a serviço de alguma outra coisa. É interessante, né, quando a gente vê a vida de santos, nenhum está lá aquele vitorioso que venceu a... Não, olha, eu sou essa pobreza, mas quando um lampejo, alguma coisa do mais alto me toca, aí fica tudo certo. Ou, infidelidade, essa coisa que me tocou, a minha vida é assim, a serviço. Então, até esse contexto de livre-arbítrio no mundo tradicional é sim, de livre e espontânea vontade, serviço do meu ego não, é a última coisa que eu vou pôr a serviço. A serviço do mais alto, a serviço de um propósito coletivo, a serviço de uma outra coisa, que é um forte contraponto à nossa percepção moderna de livre-arbítrio, que eu acabei de ler aqui no Aurélio. Eu faço a minha vontade, o meu desejo, a minha direção. É aquela questão cabível, até que ponto isso é genuíno, de que nível do meu ser parte esse impulso para o qual eu digo ser. Porque se nesse esqueminha aqui de representação do homem, quer dizer, o sopro divino me dá vida, barro, água, né? Água e terra, o corpo, ar e fogo do espírito vem, sopra, parece a vida, a alma, e esse mundo intermediário, de jogo, de conciliação desses dois princípios separados, polarizados. Bom, isso é o que eu consegui juntar assim, de referências, de caracterização do que eu poderia, do que eu percebo, eu gostaria de provocar aqui com relação à astrologia e a ideia de livre-arbítrio, que era o tema proposto. Agora, eu gostaria muito de ouvir vocês, não só fazendo pergunta, mas se tiver algum palpite a dar também, compor, e na medida que eu também puder conversar, ter alguma coisa que trocar, eu gostaria. Ou perguntas que alguém tenha, responder. Vamos lá? Eu gostaria de falar uma coisa. Concordo plenamente com várias coisas colocadas, e eu queria... Meu nome é Larissa. Eu gostaria de colocar para a gente pensar a respeito do mito do Jardim do Éden, onde existe a árvore do bem e do mal, e aonde, então, Deus, ou seja, lá o ser superior que tenha criado todas as outras criaturas, criou um outro grupo de criaturas, né, o homem e a mulher, como diz lá no mito, mas queria uma participação diferente, e uma participação em que eles pudessem ter o chamado livre-arbítrio, de escolher sobre como decidir sobre as suas atitudes, as suas decisões, como eles gerenciariam todo aquele espaço que havia sido construído. E, na realidade, ele poderia ter definido isso como, pensando aí na astrologia, não, o melhor caminho é esse, vocês vão fazer assim. Mas o desafio foi exatamente o contrário. Até que ponto eu posso ter criações que eu fiz, pensando como um ser superior, que podem escolher bem, que podem criar em cima daquilo que lhe foi oferecido. Interessante, né? Esse contraponto que ela faz. Porque a escolha está desde o princípio, usando, né, as nossas referências judaico-cristãs, de propor esse cenário de entendimento da condição humana, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha já está lá. E olha que interessante. Na criação, antes da queda. Ah, bom, do ponto de vista dessas referências, do que ela traz, livre-arbítrio é antes da queda. E mesmo tendo livre-arbítrio naquela condição,
Olha o risco que tem